É hora do culto. Capítulo 19. A vida futura. Numa certa manhã, Clarice passeava com as crianças, perto de casa, quando se encontrou com Renata, filha de Dona Amélia, que havia desencarnado dias atrás. Dizia a moça: "Veja, Dona Clarice, meu pai, meus irmãos e eu passamos por momentos difíceis com a doença de minha mãe. Fizemos o que foi possível, mas Deus achou por bem levá-la de nós. Tenho certeza, Renata, de que vocês fizeram tudo o que estava a seu alcance para apoiar sua mãe, que era uma pessoa maravilhosa. Sim, sua enfermidade nos causou muitos transtornos e chegou a um ponto que sabíamos que não haveria mais jeito de ela sobreviver. Bem, agora foi descansar, graças a Deus." Clarice preferiu nada dizer. Falou umas palavras de ânimo para a moça e despediu-se. No culto seguinte, achou oportuno recordar a conversa que fora presenciada pelas crianças. Sabem, filhos, as pessoas em geral possuem entendimentos muito equivocados sobre as realidades espirituais. Anteontem vocês presenciaram uma conversa da mamãe com a filha de Dona Amélia e devem se recordar que ela afirmou que a mãe fora descansar. Esse é um termo muito usado, referindo-se às pessoas que desencarnam após enfermidades de longa duração. Paulinho confirmou: "Sim, mãe, eu me lembro de ter ouvido ela dizer isso." De fato, alguns espíritos, nos momentos que se seguem ao desencarne, passam um período de readaptação no plano espiritual, durante o qual é possível que permaneçam em repouso. Contudo, a ideia mais generalizada está ligada ao descanso eterno, princípio defendido por outra religião. "Que vem a ser isso?" perguntou a menina Rose. Silvio observou: "Façamos o seguinte, em vez de falarmos sobre os preceitos de outra religião, que tal analisarmos o que ensina a nossa?" Rosiane concordou com o pai. Depois de desencarnarem, os espíritos têm possibilidades diversas em termos de habitação no mundo dos espíritos. Existe, pois, uma vida futura a esperar por nós. E prosseguiu: "A ideia enganosa de que o espírito não existe, ou que ele morre junto com o corpo, estimula o egoísmo." "Como assim?" perguntou o menino. "Ora, filho, imagine que não houvesse nenhuma perspectiva de vida após o desencarne. Que restaria às pessoas senão gozar o máximo possível de sua passagem pela Terra enquanto estejam vivas? Os que assim pensam desejam aproveitar de tudo um pouco, ter o máximo de vantagem para si, pois não haveria nenhuma recompensa por serem honestos, caridosos ou bondosos. Estaríamos vivendo em um mundo de ideias essencialmente materialistas." Clarice completou as explicações do marido. "Além disso, crianças, onde estaria a justiça divina, desde que há pessoas que vivem mais de 90 anos, ao passo que outras morrem jovens? Seríamos forçados a pensar que Deus deu privilégios a uns em detrimento de outros." Rosiane ficou curiosa. "Por que é que as pessoas morrem em idades diferentes, mãe?" "Normalmente tem a ver com a programação reencarnatória de cada espírito. Quero dizer que cada um de nós tem uma expectativa de tempo no planeta, previamente definida em função de fatores relacionados às nossas necessidades evolutivas." Clarice prosseguiu: "Que existe vida futura após a morte, não temos dúvida alguma. Os próprios desencarnados o comprovam ao se manifestarem em reuniões mediúnicas nas casas espíritas. Não são demônios ou seres especiais criados por Deus. São homens, mulheres e crianças que viveram na Terra relatando sua situação no mundo dos espíritos." Paulinho queria saber mais.
E onde eles ficam então? Isso depende do bem ou do mal que fizeram em suas últimas encarnações. Se praticaram o bem, habitarão regiões espirituais mais felizes. Se, ao contrário, tiverem praticado o mal, terão de ficar em regiões de sofrimento. Não quero ir para esse lugar feio, avisou Rosiane. Tenho esperanças, filha, de que você será uma serva de Deus trabalhando para a construção do bem. É para isso que está estudando o Evangelho desde pequenina. Silvio tomou a palavra a fim de concluir. O que devemos ter em mente, de fato, é que Deus recompensa os homens que respeitam suas leis. A vida espiritual prossegue adiante de nosso tempo na Terra. Num próximo culto, falaremos mais sobre o plano espiritual e como pode ser a nossa vida nessa dimensão. Quem sabe responder? Existe vida após a morte do corpo? Que tipo de sentimento é estimulado quando se acredita que não há vida após a morte? O lugar que habitaremos em nossa vida futura depende do comportamento do espírito enquanto está encarnado? Explique. Por que as pessoas desencarnam em idades diferentes? O que pode mudar na vida de uma pessoa com a certeza da vida futura? Dê exemplos.